Boa tarde. Em breve iniciamos a nossa atividade, aguardando aqui um minutinho. Boa tarde, sejam bem-vindas todas as pessoas que participam da atividade autogestionada, que está sendo promovida pelo Centro de Ação Cultural, com o tema Sementes Crioulas, Conservando Memórias no Mundo, a experiência do Fórum de Lideranças do Agreste, o Folia. Esta atividade ela acontece no contexto do primeiro Encontro Regional Nordeste de Redes em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que tem como tema sistemas alimentares saudáveis e o combate à fome, e que está sendo realizado de forma online, devido às condições sanitárias em que nós nos encontramos. Então, essa atividade ela tem como objetivo visibilizar as estratégias de conservação das sementes crioulas, ou sementes da paixão, como são chamadas aqui no nosso estado da Paraíba, e também visibilizar os instrumentos de controle social que são utilizados, né, pelas comunidades do Fórum de Lideranças do Agreste, o Folia, que é uma articulação que congrega comunidades, assentamentos da reforma agrária, de 16 municípios aqui da região agreste do estado da Paraíba. Essa articulação também se está articulada, né, com a articulação do semiárido paraibano, a ASA. Então, essa nossa iniciativa, como já disse, é a iniciativa do Centro de Ação Cultural, Centrac, que é uma organização que compõe o Fórum de Lideranças do Agreste, o Folia, e também a articulação do semiárido. Então, eu agradeço muitíssimo, em nome dessas instâncias, a participação de vocês e convido Madalena Medeiros, que é a assessora técnica do Centrac e que vai fazer uma exposição para nós sobre essa experiência que nós estamos nominando como Multiplicando Sementes Crioulas e Conservando Memórias no Mundo, a experiência do Fórum de Lideranças do Agreste, o Folia. Seja bem-vinda, Madalena. Olá, boa tarde, Patrícia, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui hoje nesse evento, né, para falar sobre a experiência de multiplicando sementes crioulas e conservando memórias no mundo, a experiência do Fórum de Lideranças do Agreste, Folia, né? Essa é uma experiência que vai falar sobre as sementes, né? Inicialmente eu vou fazer essa apresentação. Ao final dessa apresentação, haverá uma apresentação também de um vídeo, no qual as lideranças do fórum estarão com a palavra, e em seguida nesse intervalo, vocês podem ir fazendo algumas perguntas no chat e nós tentaremos, ao final, responder. Bom, pode passar. Então, essa experiência está localizada na Paraíba, né, que é um dos estados que compõe o Nordeste e que compõe, sobretudo, a articulação do semiárido da Paraíba. A articulação do semiárido Paraíba, e nós fazemos parte especialmente da Rede Sementes da Asa Paraíba. O Centrac é a instituição que é assessora no território do Fórum de Lideranças do Agreste. Pode passar. Os locais de conservação das sementes vegetais e animais. Pode passar. Os locais são os bancos familiares, né? E os bancos familiares de semente e os bancos coletivos.
né? São os espaços onde são também os bancos familiares, os bancos coletivos e os quintais. Pode passar. Os quintais agroecológicos, que são espaços de reprodução da biodiversidade e também de troca de conhecimentos e de soberania e segurança alimentar e nutricional. Além do mais, as sementes também são guardadas nos roçados, né? Como é o caso da mandioca, por exemplo, que não pode ir para os campos, para os bancos de semente ou casas de semente, e também nos campos, né? Em geral. E aí nós temos campos específicos. As ações desenvolvidas, né, no âmbito do território de folia, e é uma ação desenvolvida em rede também, né? Porque essa é uma ação e as estratégias são construídas a partir das articulações e estratégias construídas na rede de sementes da Asa Paraíba, da qual o Centrac e o Folia fazem parte. Uma das ações é o monitoramento dos bancos comunitários. A gente tem feito esse monitoramento para avaliar o volume das sementes armazenadas, as variedades, a contaminação por transgênicos, que é uma das grandes ameaças, e também para definir coletivamente as estratégias de conservação. Essas são fotos dos bancos, e também nesse monitoramento as famílias recebem o certificado de guardiães das sementes da paixão. Pode passar. Os processos de formação em curso no território são as reuniões dos bancos de sementes, as formações municipais. Pode passar. Nós também fazemos o teste de transgenia, né? O monitoramento de todos os bancos e também de alguns guardiães e guardiões das sementes da paixão, né? Que chamamos amorosamente. E as sementes, só lembrando, as sementes da paixão ou as sementes em geral são a base da vida, da alimentação, da reprodução da vida e também dos sistemas alimentares sustentáveis e resilientes. São exatamente essas sementes que fornecem as dietas saudáveis, a comida de verdade para todas as pessoas. Então, uma das estratégias que nós temos realizado é o fortalecimento dos bancos comunitários de semente, porque sem as sementes crioulas ou da paixão não é possível produzir comida de verdade. Pode passar. E aí nós temos realizado anualmente um monitoramento, fazendo o teste das sementes crioulas da paixão, né, da paixão. E esse teste, a gente tem observado que ao longo dos anos tem aumentado muito a contaminação dos transgênicos. Para vocês terem uma ideia, em 2020, na safra de 2020, foi acima de 45%. Nós também realizamos os encontros regionais. Esses encontros regionais reúnem os 16 municípios do território do Folia, do Fórum de Lideranças do Agreste. Pode passar. Uma outra atividade que nós temos realizado é o mapeamento dos guardiões e guardiãs das sementes da paixão. E aí, para realizar esse mapeamento, nós temos realizado visitas técnicas, armazenamento de forragem também, e a ensilagem, nos métodos de ensilagem e fenação, não é? Esse armazenamento de forragem é uma estratégia importantíssima de convivência com o semeado e de conservação das raças nativas, porque quando nós falamos de sementes, nós estamos falando da semente vegetal e da semente animal. Além disso, a gente tem monitorado e tem articulado o uso de máquinas coletivas para a produção dos silos e os fundos rotativos também como uma estratégia tanto de conservação das espécies nativas, mas também, sobretudo, de reprodução da biodiversidade nos quintais e como espaço também os fundos são estratégias também e espaços de fortalecimento da agricultura familiar de base camponesa. Pode passar. Temos desenvolvido diversas ações em redes. Pode passar. As ações em rede em defesa da conservação das sementes
vegetais e animais, né, da água, dos solos dos demais recursos da biodiversidade e dos saberes e conhecimentos a elas associados. Tanto são essas ações processos de formação, como na primeira figura da esquerda, como também abaixo, no lado esquerdo, a Festa Estadual da Semente da Paixão, aí é a 8ª Festa Estadual que nós realizamos, uma ação em rede, a articulação do semiárido da Paraíba é quem realiza, e o Centrac também tem realizado, nessas duas fotos do lado direito, na Semana Mundial de Alimentação, nós temos feito um debate sobre a produção da comida de verdade, a valorização das sementes da paixão, que são as sementes crioulas, nas escolas rurais do território do Folia. E aí, esses trabalhos acima de uma exposição em praça pública, no dia 16 de outubro de 2019, no qual estava presente as diversas organizações da articulação do semiárido da Paraíba. Pode passar. Aí, uma outra ação importantíssima em rede é o fortalecimento dos bancos comunitários de sementes e também dos bancos familiares, da produção de alimentos livres de transgênicos e agrotóxicos, né? Uma produção diversificada, porque quando a gente está falando da agricultura familiar de base agroecológica, a gente está falando, sobretudo, de soberania alimentar, de roçados e ambientes diversificados, de sementes crioulas e de manejo agroecológico. Essa produção é diversificada, inclusiva, e também, quando falamos disso, falamos da identidade das famílias e comunidades guardiões da sociobiodiversidade. Na primeira foto, em cima do lado esquerdo, a gente tem aí a foto do assentamento Dom Marcelo, um assentamento que tem bancos comunitários de sementes e que realiza também campos coletivos de sementes. Acima, a gente tem um banco familiar de Dona Graça, uma agricultora do assentamento José Antônio Eufrosino, no município de Campina Grande. Abaixo, a gente tem aí as famílias, do lado esquerdo, as famílias do assentamento Dom Marcelo, do Banco de Sementes, lá de Dom Marcelo, e à direita, embaixo, a gente tem as famílias que compõem, parte das famílias que compõem o Banco de Sementes do assentamento José Antônio Eufrosino, em Campina Grande. Pode passar. Aí, nós também temos realizado, tanto nos encontros do Folia, quanto nos encontros comunitários e regionais, o estímulo à troca, resgate, doação e adoção de sementes da paixão, né? Vegetal e animal, entre os vizinhos, as comunidades e o território. E essa é uma ação também que ela se realiza e acontece no âmbito da rede de sementes da Asa Paraíba. Quando, por exemplo, a gente faz um teste e dá uma semente contaminada por transgênico, a gente usa como estratégia pegar a semente ou da mesma comunidade ou da rede de sementes da Asa Paraíba. A gente faz intercâmbio, vendas, trocas e resgate dessas sementes, que é uma ação que nós consideramos muito importante. E lembrando que as sementes, elas são trocadas e também ali, com cada semente tem associada aí o conhecimento tradicional que os povos que as manejam têm, né? No caso, as famílias agricultoras têm esse valioso compromisso, né, de repassar de geração em geração esse conhecimento associado, né? Lembrando que as sementes são um bem material, imaterial, não é? São heranças que passam de pai para a filha, né? As sementes da paixão são a base da nossa alimentação, carregam a história local das famílias que plantam e selecionam ano após ano. E essas sementes, quando nós falamos que elas são a base da alimentação, elas são, sobretudo, também a base da reprodução dos sistemas agroalimentares
resilientes e adaptados ao bioma da Caatinga. Pode passar, do semiárido. Uma das estratégias que nós também temos construído enquanto rede, enquanto comunidades, é a construção coletiva de estratégias de defesa das sementes da paixão, né? Dentre elas, destaca-se os campos de multiplicação. Do lado esquerdo, a gente tem aí um campo de multiplicação na comunidade no assentamento José Antônio Eufrosino. Aí, aqui do lado direito, a gente tem aí um outro campo de multiplicação, também na comunidade, no assentamento Dom Marcelo. E aí, assim, esses campos de multiplicação são extremamente importantes e a gente sempre recomenda que se faça barreiras protetivas, né, para impedir que haja a contaminação das sementes. Nesses dois, vocês podem ver ao fundo algumas barreiras também aí, tanto na foto do meio como no coisa. O próprio capim, né, ele muitas vezes é uma barreira protetiva. E nós recomendamos também não usar máquinas debulhadeiras coletivas, porque pode, nesse uso, pode ficar ali alguns grãos, algumas sementes, não se conhece a origem, e aí ela automaticamente pode cair na plantação de uma semente da paixão, né, e contaminar. Além disso, recomendamos o distanciamento entre as plantações e, sobretudo, a rastreabilidade da origem das sementes. A gente sempre recomenda e tem debatido muito isso no âmbito do Folia e da articulação do semiárido brasileiro também, que é importantíssimo rastrear a origem das sementes. A gente recomenda que nenhuma família agricultora plante sementes sem conhecer a origem e que também não receba as sementes da Conab, porque essas sementes não são crioulas. Uma outra estratégia que recomendamos é manter uma cópia de sementes de segurança, ou seja, a família não pode plantar toda a semente que tem no banco familiar ou no banco coletivo, porque se faltar chuva, então essa semente vai se perder. Então, faltando chuva, você tem como reserva a cópia de segurança que você utiliza para um novo plantio. Outra estratégia é o fortalecimento da comercialização nas feiras agroecológicas, nos circuitos curtos e nas vendas diretas, né? Também muitas dessas famílias já acessaram o PA e o PENAI. E aí a gente tem estimulado muito. Hoje a gente tem, nesse contexto de pandemia, a gente tem visto muito também as vendas diretas na própria comunidade, as próprias famílias que não conseguiram água suficiente para produzir aquelas variedades. Então, há uma comercialização dentro das próprias comunidades. E o excedente vão para as feiras, onde as famílias urbanas, né, têm a possibilidade de acessar a comida de verdade, né, livre de transgênicos e de agrotóxicos. Por favor, pode passar. A prática agroecológica com base na conservação das sementes da paixão e da vida. Acreditamos que a prática agroecológica, que o modelo de agricultura pautado na agroecologia é um modelo capaz de produzir comida de verdade. E, nesse sentido, nós também temos participado de pesquisas, né? Nós estamos envolvidos em pesquisas participativas das sementes, né? Tanto na Rede Sementes da Asa Paraíba, nós realizamos já diversas pesquisas participativas, no qual participativa significa que as famílias agricultoras participam de todas as etapas de planejamento, de execução e de avaliação da pesquisa, mas, sobretudo, que elas são protagonistas centrais nessa pesquisa. São elas que dizem o que desejam e todas as ações são construídas de forma coletiva. Há também aí uma ação nas comissões regionais, né, nos municípios,
e também no projeto Agrobiodiversidade no Semiárido Brasileiro, né, que é um projeto na qual no estado da Paraíba participa a SPTA e o Centrac também, porque esse projeto ocorre em 2 territórios, no território da Porburema e no território do Folia. São fotos de momentos da formação, dos processos de formação. Pode passar. E aí, nesse projeto Agrobiodiversidade, mas fora desse projeto também ocorrem os campos de multiplicação. Esse especificamente que a fotografia mostra é um projeto, é um campo de multiplicação realizado no âmbito do projeto Agrobiodiversidade do Semiárido, um campo de irrigação, como vocês estão vendo aí, por gotejamento, que foi instalado fora do período do calendário agrícola, um pouco antes, em dezembro, quando não havia nenhuma uma lavoura próxima para termos certeza e segurança que as sementes crioulas não seriam contaminadas. E aí participaram do processo as famílias agricultoras e nós também que compomos a equipe técnica do Centrac. Pode passar. Um outro evento realizado em rede extremamente importante para a conservação das sementes, mas também assim, para a gente poder construir estratégias coletivas, poder fazer incidências nas políticas públicas de forma coletiva, é a Festa Estadual das Sementes da Paixão. Eu acho que, como resultados dessas incidências, hoje nós temos em curso aí algumas ações que são extremamente importantes, que são a implantação, fortalecimento dos bancos comunitários de sementes, né? Aqui, o próprio Parlamento Estadual, a deputada estadual Estela Bezerra, por exemplo, ela apresentou um projeto de emenda impositiva parlamentar de fortalecimento das sementes crioulas. E o Freio Anastácio também apresentou uma proposta, não é, de emenda parlamentar para a realização também de pesquisas em parceria com o IFPB, do qual o Centrac também faz parte nessa pesquisa, junto a esse projeto Agrobiodiversidade do Semiárido, mas também junto ao IFPB Campina Grande. É uma pesquisa que prevê o fortalecimento também aí dos bancos com compras de sementes, mas também produção de material audiovisual, vídeos e algum outro material que nós iremos construir coletivamente com as famílias agricultoras. Pode passar. E aí, assim, como a partir dessa experiência e das demandas levantadas e das ameaças identificadas no território do Folia, né, do Fórum de Lideranças do Agreste, território que composto por 16 municípios do Agreste, mas também alguns municípios na transição, na fronteira da transição com o Cariri, nós estamos lançando essa campanha. Pode passar. Está sem áudio. Está sem áudio. A campanha, né, como vocês puderam ver, é uma campanha voltada para as sementes e ela surge a partir das ameaças da perda da biodiversidade, né, associada às mudanças climáticas. 2021 foi um ano assim atípico se comparado com o ano passado. Foi um ano que as chuvas foram abaixo da média regular aqui no semiárido da Paraíba. E aí a gente observou que as famílias que plantaram as suas sementes, a grande maioria perdeu essas sementes. E a gente já tinha passado um período anterior de 7 anos consecutivos de secas, né? Então, que houveram também perdas aí, tanto no número de variedades armazenadas, como nas espécies aí. E aí essa campanha, ela visa isso. Uma outra ameaça que impacta fortemente é a contaminação por transgênico das sementes crioulas, né?
a contaminação por transgênicos e agrotóxicos. A gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem monitorado isso em rede, e através desse monitoramento, da realização dos testes, a gente tem observado que, ano após ano, há um aumento aí muito grande da contaminação. Uma outra ameaça é a desvalorização em razão da homogeneização do cardápio baseado em monoculturas. Se analisarmos hoje, o nosso cardápio, a nossa dieta, ela está baseada em 4 a 5 produtos. É tanto que nós temos agricultores famílias agricultoras que têm bancos familiares que têm, por exemplo, em torno de 30 a 35 espécies e variedades de milho e favas. E se você vai ao supermercado, tem 3, 4. E se a gente consulta a grande maioria das famílias, elas consomem 1 a 2 variedades por mês de sementes crioulas, né? Um exemplo bem clássico é o feijão, quando há diversas. A outra dificuldade também que ameaça é o acesso à terra e água e as próprias sementes crioulas, né? E territórios livres de violência são elementos essenciais da soberania alimentar dos povos e, consequentemente, da conservação da biodiversidade. Sem terra, sem território e sobretudo, sem acesso aos bens comuns, né? A terra, a água, as sementes, é impossível a gente garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional. Temos uma mudança no cardápio, na cultura alimentar, muito forte no Brasil atualmente, e eu acho que, inclusive, no mundo. Pode passar. Os objetivos da campanha é contribuir com a conservação da agrobiodiversidade, né, a partir do resgate e conservação das sementes crioulas, né, como patrimônio e soberania alimentar, né, difundindo estratégias exitosas. Nós fizemos o lançamento dessa campanha no último dia 15, e aí, então, no lançamento, nós já divulgamos e publicamos e está nos nossos canais de acesso das redes sociais, diversos vídeos que vai exatamente isso, difundir as estratégias exitosas, né, e ampliar o resgate de variedades em base agroecológicas, que contribuam para a soberania e segurança alimentar e nutricional. Por isso que a nossa campanha é multiplique sementes crioula, conserve memórias no mundo. Nós acreditamos, né, e isso daí já está provado, que as sementes crioulas é a base da nossa alimentação, é também aí, junto às sementes estão associados os conhecimentos que os agricultores e agricultoras têm da agrobiodiversidade, não é? E que esse conhecimento ele é passado, essa memória é passada de geração a geração. Pode passar aí. E aí, os materiais da campanha, nós temos adesivos, nós temos diversos vídeos, nós temos cartazes com dicas, né? Essas daí são dicas que foram construídas, né? Dicas para a gente cuidar, multiplicar, compartilhar e adotar as sementes da paixão, vegetal e animal, né? Essas dicas são estratégias construídas em fruto de um debate, não de uma instituição, mas das diversas instituições que compõem a articulação do semiárido da Paraíba, dentre elas o FOLIA, Fórum de Lideranças do Agreste, e o CENTRAC, o Centro de Ação Cultural. Pode passar. E aí, agora, nós vamos ter a oportunidade de ver o vídeo, um vídeo aqui de uma das experiências exitosas. Após a apresentação desse vídeo, nós abrimos aí para responder algumas perguntas e ouvir também os comentários das pessoas que estão nos ouvindo. Muitas pessoas a gente sabe que não tiveram oportunidade de acessar a sala Zoom, mas que elas estão no Facebook. Então, a gente também pode pegar as colocações ou perguntas de lá.
porque é isso. Ô, gente, sou guardião há mais de... Travou o vídeo, gente. Olha, essa é uma experiência de Givonaldo, 100 anos, que a gente chama carinhosamente carinhosamente. nossa família, né? É o milho do sabugo fino, que vem passando de geração em geração, que minha avó deixou como herança, né? Como um patrimônio familiar, que vem da minha família há mais de 100 anos. O milho do sabugo fino e o feijão lastrador. Sou guardiães, né, dessa semente, né? Eu sou não, né? Vem da minha avó, que isso foi herança desde o pai da minha avó, que completou agora, dia 15 de novembro, 100 anos, né? Parou de trabalhar na agricultura por falta de condições, que não consegue mais. Mas esse milho aqui tem a nossa história dele, né? Como desde o nosso passado, que vem fazendo pamonha na época do São João, cuscuz de milho verde, bolo, tudo isso é feito com esse milho, né? É feita a nossa festa, nós comemos ele muito nas fogueiras, milho cozido. A época junina é a nossa tradição de fazermos com esse milho. Esse milho, a diferença dele para o outro, porque ele rende mais, tanto na massa como quando nós bate ele, rende bastante. A cada 2 sacos desse passa de uma saca de 60 quilos dele na espiga. E ele cresce muito, a palha dele serve de alimentação para os nossos animais. Eu crio mais de 300 galinhas de raça nativa, né? Que também vem da nossa família. Eu produzo ovos de capoeira para vender, né? Para ajudar na nossa renda familiar. Aqui é onde eu tiro essas pastas de barreiro, esses capinhos que nascem no barreiro, e jogo para as galinhas de manhã, que é para tirar o estresse dela, né? Porque as galinhas não podem ficar estressadas, quanto menos estresse, elas produzem mais. Então botamos capim verde, essa pastinha, para elas comerem, ciscar, ficam bicando. Aí daí vai o nosso manejo, né? Após o milho que a gente joga com xerém, sorgo também nós jogamos. Aí jogamos isso aqui para complementar a alimentação delas e tirar os estresses. Tudo que temos aqui, principalmente essas plantas, vem todo da nossa família. Eu sou guardião de vários tipos da agrobiodiversidade. Guardo de tudo um pouco, né? Fava, feijão, vários tipos de semente. Só de girimum eu tenho 8 qualidades de girimum. A cada ano nós selecionamos esse milho, tiramos o pé e a ponta dele, que é selecionando para termos uma semente de qualidade. Também trocamos com os agricultores, vizinhos e da família. Também dou para os bancos de sementes comunitários, a gente sempre dá uma garrafa para ficar a semente, porque se caso algum agricultor perder a semente, o outro tem. Por isso é um grande motivo, né, de nós doar para o próximo, né? Sempre todo mundo ter, porque quando um pede, o outro tem, e assim nós, entre agricultores, fizemos essa troca de sementes. Pronto, esse aqui é o meu milho, como eu armazeno meu milho, né? Eu colho, ponho para secar, depois de seco, eu armazeno nesse depósito, né? Eu ponho pimenta do reino aqui, que é para não dar o gorgulho. Esse milho aqui, nós sempre conservamos ele há um bom tempo. Eu colhi 5 tonel esse ano, graças a Deus. Existem 2 ameaças para a nossa semente da paixão. Uma ameaça é o transgênico, que nós plantamos distante um roçado do outro para evitar o transgênico. E a outra é a estiagem. Nós deixamos uma reserva sempre. A cada ano plantamos e deixando uma reserva.
E uma das formas de nós conservarmos as nossas sementes é fazendo trocas nos encontros da Comissão Municipal, no Folia, da ASA. Nesses encontros, nós agricultores trocamos muitas experiências e sementes. Madalena, o seu áudio. Carinhosamente de Gil, é um agricultor, guardião das sementes da paixão, né? E aí, assim, a gente vê que ele não só guarda a semente vegetal, ele guarda a semente vegetal e também a semente animal, né? E aí faz esse manejo, né? A gente vê que a semente é a base da alimentação, da soberania e da segurança alimentar e nutricional, mas ela é mais do que isso. Ela é a base da conservação das identidades culturais, da alimentação, que é uma cultura, e também da reciprocidade. Quando a gente observa que Gil doa para a comunidade, essa doação aí, ela se constitui em laços de reciprocidade e também aí em vertentes, em viés de uma outra economia possível, da construção de um outro mundo possível, baseado na soberania e na segurança alimentar e nutricional e na solidariedade. E aí nós abrimos para alguma pergunta ou observação. Obrigada, Madalena, pela rica Obrigada exposição. a todos vocês. Então, a gente tem aqui alguns comentários, né? E também, antes dos comentários, eu gostaria de agradecer muitíssimo, de forma muito carinhosa, a todas as famílias guardiãs de sementes crioulas aqui do nosso estado, de todo o nosso país, de todo o nosso território, por serem tão especiais nesse processo de conservação das sementes crioulas, as sementes que produzem comida de verdade. Então, nosso carinho especial para as famílias e para as pessoas que nos acompanham via Facebook do Centrac, a Cristina, a Solange e o Antônio, lá das comunidades do Bernardo e de Chã de Barra, em Aroeiras, a Daniela, aqui do assentamento da Reforma Agrária, José Antônio Freusino, o Oswaldo Bernardo, do MAB, também do CONSEA, a Auxiliadora Barros, nosso grande abraço, Alci, Rejane, da Rede Semente da ASA, Marilene Melo, GT de Mulheres da ASA, e também do GT de Criação Animal, da Articulação do Semiárido Paraibano. Quem mais que eu estou vendo aqui? A Eliane, que também fez um comentário, eu gostaria que você depois discutisse um pouco sobre isso. A Eliane, que coloca aqui, né, que as sementes da paixão, elas são resistentes, e elas resistem a muitas coisas, né, a gente sabe. E a Solange também coloca, né, que conservar nossas sementes é também uma forma de ter alimento saudável. Então, esses são os comentários que nos chegam através do Facebook. E como nós não temos perguntas até agora, pelo menos, então eu gostaria que você pudesse comentar um pouco mais, Madá, sobre essa tão importante concepção, né, de que as sementes crioulas são as sementes que produzem comida de verdade, comida saudável. Pois é, como o próprio Givanildo falou, não é? Essas sementes, elas são produzidas sem veneno, sem sementes transgênicas também, né? São as sementes crioulas. E, assim, essas famílias, há mais de 100 anos, têm total, como é o caso da família de Givanildo, há mais de 100 anos guarda essa semente, ela tem total autonomia sobre o conhecimento associado a essas sementes, e essas sementes, elas são bases da alimentação e também são extremamente adaptadas ao bioma, né? Ao solo e ao clima da cidade lá de Aroeiras, né? No município onde Givanildo vive. E aí, além de ser completamente adaptadas às condições de solo e clima, ela, ano a ano, ela é selecionada pelas famílias. Esse é um trabalho importantíssimo que as famílias guardiões prestam à humanidade.
E é por isso que nós costumamos dizer que as sementes crioulas, as sementes da paixão, é um patrimônio dos povos e que deve estar a serviço dos povos, né? E não da indústria de sementes. E aí, como elas são livres de agrotóxicos, livres de transgênicos, elas não têm algo que agrida nem o meio ambiente, nem a saúde humana. Então, elas são a base da soberania, da alimentação e da segurança alimentar e nutricional. Lá no Umari, essa semente, ano a ano, ela é selecionada, os agricultores costumam tirar as pontas e o meio, o centro das sementes é que vão ser armazenadas. E essa estratégia de tirar as pontas e colocar para a galinha faz com que, ano a ano, ao longo desses 100 anos, que, por exemplo, essa semente está nas mãos da família de Givanildo, lá no Umari, em Aroeiras, ela passou por um processo de seleção ao longo desse período, e ela vai sendo gradativamente melhorada e adaptada às mudanças de solo, de clima. Obrigada, Madá. Então, a gente convida vocês a visitar a nossa página na internet e acessar os materiais da nossa campanha, né? E também acessar os materiais que são produzidos e difundidos, esses materiais que trazem informações sobre a conservação das sementes crioulas. A gente aproveita também aqui para felicitar a participação de estudantes lá do Instituto Federal daqui da Paraíba, do campus lá de Picuí, o campus de agroecologia. Sejam muito bem-vindos a essa atividade, a gente fica muito feliz de contar com a participação de estudantes, né, as pessoas que estão fazendo formação no âmbito institucional e que podem aprender muito com a agricultura familiar, com os conhecimentos já acumulados ao longo de gerações, ao longo de toda a trajetória da agricultura, né, nesse nosso mundo. Então, a gente fica muito feliz com essa conjunção, né, entre agricultores, agricultoras e estudantes, tanto dos institutos federais como das universidades, dos cursos técnicos também. Ficamos felizes com isso. Então, a gente pergunta aqui, Thalita tem uma pergunta, fica à vontade, Thalita. Ok. Boa tarde, gente. É um prazer receber vocês aqui, né? E também ouvir vocês, essa experiência maravilhosa. Eu sou aluna de mestrado daqui da Universidade Federal de Pernambuco, estou inclusive na organização do evento também. E eu gostei muito, assim, eu sempre gosto de conhecer essas experiências, né? Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, se vocês têm algum tipo de mapeamento, né, dos agricultores, assim, né, ai, meu Deus, eu esqueci a palavrinha agora, que fazem esse tipo de troca, né, enfim, das sementes da paixão, das sementes crioulas, os guardiões. Vocês têm algum tipo de mapeamento? E segundo, é que eu fiquei pensando aqui no que Madalena falou, né, sobre a resiliência das sementes crioulas, que são tão conhecidas, assim, tão importantes, né, que já são adaptadas ao ambiente, entre diversas coisas, ao clima, ao ambiente e ao bioma, né? Aí eu fiquei pensando aqui, tem algum tipo de trabalho, alguma coisa, não sei, que vocês tenham feito em conjunto com a universidade ou a própria ASA mesmo também, observando essas modificações que as mudanças climáticas podem trazer, afetando, inclusive, as sementes crioulas? Com relação ao mapeamento, nós fazemos, sim, um mapeamento. A articulação do semiárido da Paraíba, ela já fazia um mapeamento já sobre os guardiões. Nós fazemos um mapeamento sobre os guardiões e também um diagnóstico do agroecossistema da família visitada, que é guardiã. Nesse diagnóstico, que é um mapeamento e diagnóstico concomitantemente, nós identificamos qual a semente que a família guarda, há quanto tempo ela guarda, né? E, assim, muitas referências, o porquê ela guarda, por qual motivo
ela guarda aquela semente. Quais são as características agronômicas que ela considera importante, mas também quais são as características culturais inerentes àquela família que faz com que o guardião ou a guardiã tenha aquilo como herança familiar, como um patrimônio. Que eu acho que isso é muito importante, é uma forma também de trocar conhecimentos com as famílias agricultoras, nós, as equipes técnicas, né, aprendermos também com essas famílias que têm um conhecimento associado a essas sementes muito grande. Nessas visitas, que a gente chama de visita técnica, nós estamos fazendo um diagnóstico, porque a gente também identifica no agroecossistema quais são as fragilidades e quais são também as potencialidades com relação ao acesso às políticas públicas, ao desenvolvimento de tecnologias sociais, de convivência com o semiárido e de conservação da agrobiodiversidade. Essa é uma coisa que nós fazemos, tanto a articulação do semiárido da Paraíba, a rede de sementes da Asa Paraíba, já teve diversas experiências na participação de pesquisas participativas, né, associadas às sementes crioulas. Especificamente com foco nas mudanças climáticas, ainda não tem uma pesquisa específica, mas essa pesquisa que está em curso agora, do projeto Agrobiodiversidade do Semiárido, ela com certeza vai apontar aí algumas pistas, porque muitos da implementação dos campos de multiplicação ou dos campos de ensaios, porque a pesquisa previa campos de multiplicação e ensaios comparativos, não puderam ser realizados em razão do ano das mudanças climáticas, né? Ser um ano de poucas chuvas. Então, assim, há em curso, mas, de certeza, já há muitos documentos da própria FAO dizendo que as mudanças climáticas impactam a soberania, a segurança alimentar e nutricional e a reprodução e conservação a multiplicação e conservação das sementes da paixão e das sementes crioulas em geral. Não sei se respondi, se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Madalena. Obrigada. Nós podemos também aproveitar para dizer para as pessoas que no site do Centrac também está disponível um belo vídeo de uma outra guardiã, né, que nesse processo de visitas técnicas nós fazemos o mapeamento das guardiões, da Dona Lita, da Serra Velha, no município de Itatuba. Ela é guardiã de sementes vegetais e animais, de cabras, né? E também há um outro Está travando um pouco, Madá. Comunitário de... Vocês me escutam? Então, enquanto a Madalena... José Antônio Eufrosino tem a prática de fazerem os campos... A conexão da Madalena está instável, mas eu aproveito para dizer que a Dona Lita acompanha a gente pelo Facebook, a gente agradece muitíssimo, ela colocou aqui como um depoimento que ela é testemunha, ela não é só testemunha, ela é parte dessa história, né, da conservação das sementes crioulas, e ela também é uma pessoa que trabalha muito a conservação das sementes animais, e aí a nossa colega Socorro Oliveira, que também é do CONSEA, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aqui da Paraíba, ela faz um comentário aqui que é importante. Às vezes, quando a gente está falando de sementes, a gente automaticamente se remete às sementes vegetais, mas a gente também tem as sementes crioulas, que são sementes animais, e bem sabemos disso, né? Marilene Mello está acompanhando aqui a gente, a Rejane, que é da Rede Sementes da Asa. Então, a gente queria, Amadá, que você pudesse comentar um pouco também sobre a importância da conservação das sementes crioulas animais. Então, a gente tem... Thalita perguntou do impacto das mudanças climáticas, né? A gente tem sentido fortemente esse impacto das mudanças climáticas nas sementes vegetais, mas a gente tem sentido muito fortemente o impacto nas sementes crioulas, e as raças nativas aí, não é? De animais.
E aí a gente tem observado que num ano como esse, um ano em que a chuva é abaixo da média, essas famílias elas sofrem um impacto muito grande. Por isso é que, quando eu fiz a apresentação anteriormente, a gente falou que também tem uma ação de produção, né, de forragem pelo método de fenação e ensilagem, exatamente por isso. Porque na convivência com o semeado é fundamental que a gente também garanta a soberania, a segurança alimentar dos animais e garanta também para eles comida livre de transgênico, livre de agrotóxicos. As raças nativas elas estão sob forte ameaça porque muitas raças exóticas não adaptadas a esse bioma, a esse clima, são introduzidas, né, com interesses econômicos. Mas a gente tem feito um debate, eu acho que a articulação do semiárido da Paraíba tem realizado já diversos encontros de raças nativas, numa parceria também com o Instituto Nacional do Semiárido. Aqui presente a gente tem uma das pessoas que tem estimulado muito esse trabalho com a conservação das raças nativas, que é Marilene Melo, que tem uma referência e que tem promovido e fortalecido muito esse debate no âmbito da articulação do semiárido e do GT de criação de animal da Asa Paraíba. A gente tem, assim, tido um cuidado e uma atenção especial de promover esse debate, porque também as raças nativas, ela passa de geração para geração e se constitui numa espécie de poupança das famílias que, na hora da emergência, é o único recurso que ela dispõe, é esse, e sem falar que é também algo muito importante para a soberania e segurança alimentar e nutricional, que são as proteínas animais. Isso mesmo. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa atividade, que teve esse tempo curtinho assim, porque a gente sabe que as famílias agricultoras dispõem de pouco tempo, né, para sentar, mas aí a gente sabe que se vocês tiverem interesse, tiver mais curiosidade de conhecer sobre essa temática, acesse aí a nossa página na internet, www.centrac.org.br. Lá vocês vão ter acesso aos nossos canais na internet, o YouTube, Instagram, Twitter, a nossa página no Facebook, de onde muitas famílias estão nos acompanhando nesse momento. E aí a gente quer saber se tem mais algum comentário ou alguma pergunta nesses minutos finais da nossa atividade. Então, se não temos, a gente agradece muitíssimo, a gente relembra aqui o tema da nossa campanha: multiplique sementes crioulas, conserve memórias no mundo, e essas sementes elas se multipliquem infinitamente, e elas nos deem o alimento saudável, a comida de verdade, especialmente nesse cenário, né? Um cenário da volta da fome, a gente não pode esquecer disso, desse cenário do desmantelamento das políticas públicas que facilitam o acesso das famílias à comida de verdade e hoje tem dificultado a produção no âmbito da agricultura familiar, né? Com o corte das políticas públicas, tanto de assistência técnica, como de qualquer outra política de incentivo, até de comercialização através de canais institucionais como PA e PENAI, que a gente sabe que hoje estão duramente afetados e outros até extintos. Então, a gente também chama a atenção hoje, né, para essa problemática. A gente precisa lutar por nossas sementes, foi dito aqui num dos comentários que a gente precisa lutar por essas sementes, conservar essas sementes, e isso significa também lutar por políticas públicas que nos propiciem, né, que essas sementes sejam realmente conservadas como patrimônio, como foi dito aqui. É um patrimônio nosso, pertence a nós, a todos os povos, não é de propriedade privada de ninguém. Madalena, teus comentários finais? Pois é, nós agradecemos e lembramos que essa campanha ela ocorre exatamente nesse contexto de mudanças climáticas,
de avanço da contaminação dos transgênicos. E, assim, nós queremos, enquanto Centrac, enquanto Rede Sementes da Asa Paraíba, enquanto FOD, instituição assessora do FOD de Lideranças do Agreste, convidar todos e todas, onde quer que estejam, que possamos cuidar, multiplicar, compartilhar, adotar e resgatar as sementes crioulas, as sementes da paixão, porque elas são a base da alimentação e da soberania alimentar e nutricional. São patrimônio dos povos e que estão sob forte ameaça, especialmente da indústria de sementes. Então, vamos cuidar desse patrimônio e também prestigiar, fortalecer e conhecer as experiências que já estão, o material da campanha que já está pronto, mas outros materiais vão ser preparados ainda em conjunto com as famílias agricultoras e nessa pesquisa com o Instituto Federal de Campina Grande também nós iremos produzir outros materiais sobre as sementes crioulas. Muito obrigada a todas e todas, e como nós sempre dizemos, é no semeado que o povo resiste, é no semeado que nós plantamos as sementes da paixão. É isso, obrigada. Muitíssimo obrigada pela audiência de todos vocês. Até a próxima. Obrigada, gente. Multiplique sementes crioulas, conserve memórias no mundo.